Isaías capítulo 60. Eu pensei em alguns títulos para essa mensagem, mas eu decidi dar o título dessa mensagem de A Luz de Deus em um Mundo em Trevas. Vamos ler o texto de Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Diz assim: Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, por tua presença e por tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude neste momento em que lemos a tua palavra e vamos nela meditar. Que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco, e que esta palavra, que cremos que é poderosa e eficaz, transforme as nossas vidas e nos ajude, Senhor, a caminhar e a viver segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria que você imaginasse comigo uma sala, uma sala que foi projetada para ser clara, muito bem iluminada. E nessa sala, projetada para ser clara, bem iluminada, ela foi organizada para ter muita vida, para ser cheia de vida. As luzes foram instaladas de forma correta, os móveis também foram muito bem colocados ali, de maneira que tudo ficasse bonito, tudo ficasse muito confortável. E tudo nessa sala está no seu devido lugar. Mas daí, por alguma razão, essa sala que foi projetada para ser muito bem iluminada, para ser bem clara e cheia de vida, por alguma razão, alguém apaga as luzes. Mas imagina isso. A sala, na realidade, não muda. A sala não muda. Os móveis continuam ali no seu lugar. Mas agora, tudo é percebido de uma forma distorcida, porque as luzes estão apagadas. As pessoas que andam por essa sala, ou que estão nessa sala, elas tropeçam, se machucam, porque elas não conseguem ver as coisas adequadamente. Elas não conseguem ver os móveis ali. E aí, com o tempo, as pessoas que estão ali naquela sala, projetada para ser iluminada, mas que está com as luzes apagadas, com o tempo essas pessoas começam a se adaptar à escuridão e passam a chamar a escuridão de normal. Porque elas se adaptam à escuridão. Elas se adequam à escuridão. E a escuridão passa a ser normal. Você já deve ter percebido, se você não percebeu, caso você não saiba, alguém, por exemplo, que já teve a visão e por alguma razão perdeu a visão, ela, com o tempo, ela consegue se adaptar ao mundo que nós vivemos, E, por exemplo, a casa onde ela mora, ela se adapta e ela sabe exatamente onde está cada coisa, sem conseguir ver. Ela consegue se mover pela sua própria casa, porque ela se adapta, ou se adaptou à falta de visão. Essa ilustração que eu trouxe aqui, nos ajuda a perceber algo que de fato está acontecendo com o nosso mundo, As pessoas se adaptam, assim como nessa sala, escura, projetada para ser iluminada, mas que agora está sem luz. As pessoas se adaptaram e passaram a chamar a escuridão de normal. No mundo que nós vivemos também é assim. E ao observarmos o mundo em que Isaías vivia, isso nos ajuda também a entender o mundo que nós vivemos. Isaías, ele, ao longo de toda a sua vida profética, todo o seu ministério profético, ele sempre está lidando com duas realidades. Ele lida com a realidade distorcida de um mundo que está em trevas, ao mesmo tempo que ele lida com a realidade criada, sustentada e prometida por Deus. Essas duas realidades estão sempre diante dele.
Quando a gente percebe, né, e estuda um pouquinho melhor o livro de Isaías, é claro que eu estou falando de uma forma mais panorâmica aqui, né? A gente percebe que Isaías, ele, ao diagnosticar essa realidade distorcida de um mundo em trevas, ele não romantiza esse mundo. O que ele diz no texto que nós lemos, no verso 2? Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Ele não faz nenhum tipo, olha, talvez não seja tão escuro assim, talvez não seja, as trevas não sejam tão trevas assim. Não, ele traz um diagnóstico daquilo que ele está vivenciando. Eis que as trevas cobrem a terra. Era isso que ele estava vendo. Por quê? Quando ele olha ao redor, o que ele vê? Ele vê um povo pecador, ele vê inimigos brutais, né, cercando o povo de Israel, os assírios, os babilônios. Ele vê a sua própria condição diante de Deus. Vocês se lembram, né? Quando ele está diante da glória de Deus, ele diz: ai de mim. Ele vê a sua própria condição diante de Deus. Ele vê um mundo inteiro afetado pela queda. Ele vê um mundo inteiro que está em trevas porque o mundo foi afetado pela queda. Se nós olharmos para o Novo Testamento, e eu vou aqui nessa exposição também fazer essa viagem, né, do Antigo e do Novo Testamento, mas a gente vê Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, falando um pouco sobre isso. Ele mostra como a realidade espiritual também foi afetada pela queda. Ele, em Efésios capítulo 4, verso 18, que nós já estudamos aqui, né, todo o livro de Efésios, né, mas nesse verso 18 do capítulo 4, ele fala das pessoas, né, que antes, quando nós éramos gentios, nós estávamos obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa dessa escuridão, por causa das trevas, por causa de como o pecado afetou completamente a vida humana. E as trevas não são somente ou apenas morais ou culturais, políticas e sociais. Elas são o que a teologia chama de noéticas, né? Que não tem nada a ver com Noé, tá? É noético porque alcançaram a humanidade como um todo, o entendimento, o coração e a própria percepção de realidade. Quando nós olhamos para o mundo atual, é o que nós percebemos. Nós percebemos que o mundo atual está moral e emocionalmente triste, problemático e melancólico. Você já parou para observar o mundo atual? Como o mundo está melancólico? Como o mundo está triste? Como o mundo está, assim, de fato obscurecido. As pessoas, sabe, estão cabisbaixas, as pessoas não têm ânimo, as pessoas não têm esperança, as pessoas estão vivendo empurradas, a despeito de todo o avanço, a despeito de todas as possibilidades que nós temos hoje. A gente vê um mundo moral e emocionalmente problemático e melancólico. Quando a gente olha para a política, a gente vê que a política nunca esteve tão corrompida. A gente olha para a sociedade como um todo, ela nunca esteve tão dividida. Do modo geral, a cultura e as expressões culturais promovem o que há de mais feio e desprezível. Olhe, compare, tente fazer uma comparação entre as expressões culturais de hoje com as expressões culturais de, 30, 40 anos atrás. Você vai ver uma diferença brutal. Você vai ver uma diferença, por exemplo, na própria arquitetura. A arquitetura, até medieval, você olha para a arquitetura, você vê beleza, você vê intencionalidade. Hoje é tudo quadrado. Hoje é tudo quadrado. O que muda são algumas cores, mas é tudo quadrado, é tudo igual. Parece que falta criatividade. Parece que falta aquela inspiração que, por exemplo, vamos pensar em templos, né? Em templos cristãos da antiguidade. Você olhava para uma estrutura arquitetônica ou de arquitetura de uma igreja, você sabia que era uma igreja. O próprio formato, né, da arquitetura te remetia para o alto.
Porque é sempre apontando para o alto, né? Você vê as pontes, em cima era uma cruz, né? Em algumas dessas estruturas. E aí a pessoa, quando entrava num lugar como esse, a gente sabe que o prédio em si não tem nada, ele é um prédio. Mas a pessoa, quando entrava num prédio feito para ser uma igreja, ela automaticamente, quase que inconscientemente, ela já entrava com uma certa reverência. Por quê? Porque não era só belo, não era só bem feito, não era só algo exterior, mas remetia para algo transcendente. A arquitetura antigamente tinha essa capacidade de elevar, né, a pessoa para algo que transcendia o lugar que ela estava. Mas hoje a gente vê, por exemplo, como eu estou dizendo, a arquitetura, ela é quase morta, porque ela não traz inspiração, ela não, sabe, você olha e puxa, é igual aquele outro lá que eu vi, é igual aquele lá, sabe, não dá aquela coisa, puxa, que bonito, olha essas curvas, né? Você vê as obras, né, de um grande brasileiro aí, né? Oscar Niemeyer, né? Você olha os prédios que ele projetou, né? Que depois foram construídos. Você olha, puxa, que beleza, olha essas curvas. Sempre tem beleza, mas hoje a gente não vê isso. Quando a gente olha para as pessoas, né, da nossa época, o que a gente vê? A gente vê pessoas que estão enaltecendo o desleixo. Já percebeu? Vocês já olharam atentamente por exemplo, para alguns jovens, principalmente em alguns jovens de universidade? Você já viu? É deprimente até. Por quê? Porque eles se vestem mal, não é? Presta atenção, eles se vestem mal. Não é nem que é questão pensar lá nos anos 60, né, que tinha os hippies, né? Os hippies ainda tinham alguma coerência, né, nas roupas, eles eram mais livres, mas tinha alguma coerência, né? Mas hoje em dia, o pessoal se veste mal. Se olha, eles não cortam cabelo, não penteam cabelo. As roupas estão sempre amassadas. Não é que compram roupa que não precisa passar. Eles compram roupa que precisa passar e não passa. Se olha assim, é um horror. Fala a verdade, é um horror. Eu estou falando dos jovens, né? Porque são os que mais aparecem aí, né? E se você olhar para algumas disciplinas, né, que alguns desses jovens estudam, dependendo da disciplina, o desleixo é maior ainda. Parece que os caras têm prazer, é barba que não, por fazer, né? Ao invés de ter uma barba ali, né, bem aparada, não, deixa crescer de qualquer jeito. E tem uns que não cresce direito, cresce de um lado, do outro não cresce. Ao invés de tirar tudo, não, deixa daquele jeito, né? Sabe, as pessoas, elas não estão mais preocupadas com aquilo que é belo, com aquilo que com a ordem. Não, eles não querem mais isso. E isso é resultado das trevas que cobrem a terra. Ainda falando das pessoas, né, quando essas pessoas, estou falando no contexto geral, claro, né, quando se juntam para celebrar alguma coisa ou para se alegrar, esse ajuntamento parece uma Babel. Parece uma Babel. É um ajuntamento cheio de orgia, cheio de embriaguez, depravação. Mas se olha assim, está todo mundo lá, festejando, sabe, com esse cenário, né, com essas roupas, né, bonitas, com essa aparência, né, nada agradável, mas estão ali, e você olha de fora, parece de fato uma Babel. É um horror. É um horror. Esta é a realidade de um mundo em trevas. Agora, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, e a gente não pode cometer o erro. O fato do mundo estar em trevas não significa que Deus falhou na sua criação.
O mundo não vive em trevas porque Deus falhou na sua criação, mas porque a luz foi rejeitada. É porque a luz de Deus foi rejeitada, é que o mundo vive em trevas. Dizem alguns que a escuridão na realidade não existe. O que existe é a ausência de luz. Nesse princípio, a gente percebe que o mundo está de fato desta maneira. O mundo, ele vive em trevas porque rejeitou a luz. Não é porque a luz não existe ou porque Deus falhou na criação. É porque houve e há uma rejeição à luz. Mas há um chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus? O chamado de Deus não é uma adaptação às trevas, mas o chamado de Deus é uma redenção. Deus nos chama para a redenção. Então, diante de um cenário do qual Isaías estava diante, o que o próprio Isaías diz? Ele, primeiro vamos falar o que ele não diz. Ele não diz, organizem-se melhor no meio das trevas. Ele não diz, aprendam a viver na escuridão. Ele não diz, se aproveitem da escuridão para obter vantagens. Ele não diz, façam da escuridão um novo normal. O chamado profético de Isaías, ou por meio de Isaías, é outro. Qual é o chamado profético de Isaías? Levanta-te e resplandece. Por quê? Porque é chegada a tua luz. Então não é uma adaptação às trevas, mas é um chamado para vivermos na luz. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa notar nesses dois versos que nós lemos é justamente a ordem das coisas. Quando ele diz, aqui no verso 1, levanta-te e resplandece, isso é resultado da luz que veio ou que estava sendo derramada sobre o povo. Então a luz vem primeiro. A luz vem primeiro. Quando a luz chega, então o povo responde ou deve responder, se levantando e resplandecendo, por causa da luz que veio sobre ela. O povo, ou nós como criaturas, nós não produzimos a luz. O povo e nós devemos responder à luz que Deus faz brilhar sobre nós. É nesse mesmo princípio que lá em Romanos 12:2, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. Não se moldem à escuridão, não se moldem às trevas. Não se adaptem a essa escuridão que cobre a terra. Não vivam como se a escuridão e as trevas fosse definitiva, porque não é. Mas que luz é essa que Isaías nos mostra e nos chama a atenção aqui? Isaías, quando ele olha para a realidade de um mundo em trevas e sem luz, ele profetiza, levanta-te e resplandece, porque vai nascendo sobre ti a luz. Ele tem como referência a bênção sacerdotal de Moisés, que Deus deu para Moisés, que está lá em Números capítulo 6, versos 22 ao 27. Eu quero que você abra, que nós vamos ler juntos. Números capítulo 6. Acharam? Números capítulo 6, versos 22 ao 27? Diz assim, verso 22. E o Senhor disse ainda a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Esta era a referência de Isaías, quando ele diz que a luz do Senhor iria brilhar sobre o povo. Por isso o povo deveria se levantar e resplandecer, porque quem tem a prerrogativa, quem tem a iniciativa de iluminar é o próprio Deus. Veja que foi Deus quem disse para Moisés abençoar o povo dessa forma e declarar sobre o povo ou levar o povo a clamar para que o Senhor resplandecesse o seu rosto sobre eles. Mas o que isso significava para Israel?
Deus resplandecer o seu rosto sobre o povo, o que isso significava para Israel e o que estava significando ali para Isaías, que ele estava transmitindo ali para os seus ouvintes e posteriormente os seus leitores ali naquela época. Significava a própria presença graciosa de Deus. Deus resplandecer o seu rosto sobre o povo significava a própria presença de Deus sobre o povo, significava ou lembrava o povo do relacionamento pactual que Deus estabeleceu entre ele e o seu povo. Significava que Deus intencionalmente estava direcionando o seu favor, as suas bênçãos, as suas abundantes bênçãos, né, para o seu povo. Então não era somente um pedido ou uma oração falando: oh, Senhor, resplandece o teu rosto sobre nós. Eles estavam sendo levados a clamar pela própria presença de Deus, eles estavam sendo levados a se lembrar do relacionamento pactual, eles estavam sendo lembrados e desejosos de que Deus os abençoasse, e não somente os abençoasse, mas que eles pudessem desfrutar das bênçãos de Deus. E ainda mais, o fato de Deus resplandecer o seu rosto sobre o povo, eles entendiam que isso significava a proteção e a paz de Deus sobre eles. Significava também estar diante de Deus, viver diante de Deus, envolvido e transformado por seu caráter santo. Eles entendiam dessa forma: Deus resplandecendo o seu rosto sobre eles significava que o caráter santo estava sendo manifestado entre o povo, e o povo deveria responder positivamente a esse caráter santo, sendo também santos. Não foi que Moisés escreveu lá em Levíticos, ou Deus falou através de Moisés lá em Levíticos 19: sejam santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Mas quando Isaías profetiza, ele não olha só para o seu tempo, ele também aponta para o Messias, porque o cumprimento dessa profecia e dessa bênção sacerdotal se deu em Jesus, se deu plenamente em Jesus. E o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Está lá em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz. E Jesus ainda, além de dizer que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz, ele diz que terá a luz da vida. Quando Jesus faz essa declaração, ele usa a mesma expressão que Deus usou para Moisés: o eu sou. Então, num primeiro momento, o que Jesus está dizendo? Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Estou te dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a criação, aquele que criou todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir porque eu criei. Todas as coisas se sustentam porque eu sustento. Há luz sobre o mundo porque eu sou a luz do mundo. Então, nesse verso de João capítulo 8, verso 12, quando Jesus ele termina dizendo: mas terá a luz da vida, ele fala que ele é a luz, mas ele vincula a luz também à vida. E é o que ele mesmo também diz, né? Quando ele declara também em João, ele diz que ele é a luz, que ele tem a luz, porque ele é a luz do mundo, e ele tem a vida porque ele é a vida. A gente até canta aqui, né? Ele é a vida eterna. O Senhor Jesus, ele era a vida eterna, ele era a luz, energia feita a gente. Meu Senhor Jesus, em meio à escuridão, veio brilhar, e em cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, sobre as trevas se pôs. Jesus, aquele que criou o universo, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus vincula o fato dele ser luz com o fato dele ser vida. Então,
quem tem Jesus e quem segue Jesus, não tem somente a luz, tem também a vida. E isso o próprio Jesus declarou lá em João 8. E é muito interessante porque no Evangelho de João, por 3 vezes Jesus faz esse vínculo com a vida. No capítulo 6, verso 35 de João, ele diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E no texto que a gente mais conhece, né, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente ainda poderia citar o outro eu sou, né? Se você não sabe, Jesus faz 7 declarações em João do eu sou, né? Depois eu passo para vocês todos os textos que ele diz. Mas o último, que está em João 15,5, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aqui também a gente percebe que o próprio Jesus se expressa como sendo a fonte da vida. Por quê? Porque é isso que ele é. Jesus, ele é a manifestação final do rosto de Deus. Então quando Isaías profetiza lá 700 anos antes de Cristo, ele está falando com base numa realidade que ele está percebendo do mundo em trevas. Ele profetiza olhando para a ordem que Deus deu para Moisés, de abençoar o povo, para que o povo desejasse que Deus resplandecesse o seu rosto sobre ele. Mas ele também olha para o futuro, profeticamente para o futuro, olhando justamente para Jesus, que é a manifestação final da glória de Deus. O próprio Jesus é a manifestação final do rosto de Deus. Jesus é a luz encarnada. Jesus é a vida que dissipa as trevas. Toda a esperança de Isaías encontra o seu cumprimento em Jesus. E isso é que a gente precisa perceber no que Isaías diz aqui. E o que a luz do Senhor produz no povo de Deus? A luz do Senhor produz 3 grandes boas novas, vamos dizer assim. Porque Isaías a gente pode chamar, né, alguns chamam de o Evangelho do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que Isaías percebe as grandes trevas que influenciam o mundo, nós também vemos que Isaías tem boas notícias. Ele tem boas novas, e o tempo todo em seu livro ele vai lidando com essas 2 realidades. Ele vai mostrando a realidade do mundo em trevas, mas ele também tem boas notícias. E eu quero citar aqui 3 grandes boas notícias que Isaías traz para nós, e eu vou fazer aqui alguns paralelos com o Novo Testamento. O primeiro: a luz de Cristo sobre nós nos reconcilia com Deus. Esta é a grande boa notícia que Isaías nos traz, que a luz de Cristo, no caso para Isaías, a luz do Messias sobre nós nos reconcilia com Deus. E essa é a maior necessidade que nós temos. A maior necessidade que nós temos não está vinculada a uma mudança de cenário, mas a uma reconciliação com Deus. Isaías 12:2, né, se você estiver anotando, vai anotando esses textos aí. Mas Isaías 12:2, ele diz o seguinte: Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías está dizendo isso, tendo diante dele a realidade de um mundo em trevas. No Novo Testamento, o que nós vemos? Paulo lá em Romanos capítulo 5, verso 1, dizendo: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala em Efésios 2, dos versos 8 e 9, que que nós somos salvos pela graça. Ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então o que nós vemos no Novo Testamento é que nós somos justificados pela fé, e por causa da fé nós temos paz com Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós também descansamos em Cristo. Mateus 11,
28, o próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo isso, lembre-se que nós estamos diante de duas realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não são universos paralelos, e não é como normalmente, né, ou algumas vezes o Samuel coloca aqui, duas perspectivas, ou duas ou três perspectivas baseadas numa única realidade. Não, nós estamos falando de duas realidades aqui. Uma realidade de um mundo que rejeitou a luz de Deus, e uma realidade da luz de Deus brilhando sobre o seu povo. E nessa realidade nós descansamos em Cristo, e o próprio Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A luz não começa fora de nós, mas em nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus que faz com que essa luz comece a brilhar dentro de nós. A segunda grande boa nova é que a luz nos sustenta no caminho, em nossa peregrinação nesse mundo tenebroso, nesse mundo em trevas. Enquanto nós caminhamos em um mundo marcado pelas trevas, Deus renova as nossas forças, Ele guarda a nossa paz, Ele dirige os nossos passos, Ele nos protege como um pai. Isaías diz no capítulo 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu quero insistir aqui e trazer sempre à memória do que nós estamos falando. Qual é o cenário que Isaías está vendo? Ele vê um cenário de um mundo que está em trevas. E nesse cenário, ele traz uma outra realidade, a realidade da luz de Deus que brilha sobre o seu povo. E nessa realidade da luz de Deus que brilha sobre o seu povo, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías capítulo 30, verso 21, ele diz: esse é o caminho, andai nele. É isso que Isaías profetiza para aqueles que vou para lá, vou para cá, o que eu faço, o que eu não faço? Quando você estiver para ir para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz, que é a voz do Espírito falando convosco: eis o caminho, andai nele. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica, né? Eu faço ou não faço? Vou ou não vou? Deus me fala, faço ou não, compro ou não compro? Eu compro ou vendo? Eu vou para lá ou vou para cá? Voto nesse ou voto naquele? A gente sempre quer uma fórmula pronta, né? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Como eu já disse aqui, né? Deus não faz vai para a direita ou vai para a esquerda, Ele sempre aponta para o alto. A Bíblia sempre aponta para o alto. Provérbios diz isso, né? Provérbios diz o seguinte, que o caminho do justo aponta para o alto, a fim de que ele seja livre das trevas, livre do inferno. O Espírito sempre nos diz aonde Jesus está, porque Jesus é o caminho. Percebe como as boas novas que a gente chama, né, que é o Evangelho, né? O Evangelho, você sabe que significa boas novas, né? Por isso que Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, né? Ele sempre tem um Evangelho para trazer para o povo. E qual é o Evangelho que ele traz nesse sentido aqui? Quais são as boas novas? Que o Messias, que para Isaías haveria de vir, é o caminho, e que nós devemos andar nele. No Novo Testamento, nós vemos Paulo lá em Gálatas capítulo 2, verso 10, dizendo que Cristo vive em nós. Romanos 8,14, Paulo diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia. Hebreus capítulo 13, verso 5, nós vemos que Deus nunca nos abandona, porque Ele é o Deus Emanuel, está sempre presente. Com isso, o que nós vemos nessa segunda grande boa nova, né, que Isaías nos traz? Nós vemos que a luz não vai remover as lutas, mas vai redefinir a maneira como nós vemos a realidade. Vai redefinir para nós a maneira como nós vemos a realidade. A terceira grande boa nova que nós vemos em Isaías é que a luz nos conduz à esperança final. Paulo
mesmo disse, né? Se nós esperamos por algo que nós já temos, a gente precisa esperar. O que a gente não precisa mais esperar? A gente não precisa mais esperar pelo Messias, porque Ele já veio, e Ele está vivo, Ele está em nós. O que nós esperamos então? É o cumprimento total daquilo que Ele prometeu e já iniciou com a sua morte e ressurreição. Nós esperamos pelo dia em que Ele voltará para resgatar o seu povo e levar o seu povo para a eternidade. Essa é a esperança final que nós tanto ansiamos. Nós ansiamos pela vinda de Cristo, não para a gente se livrar desse mundo. O nosso anseio pela volta de Cristo, quando nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é para a gente se livrar desse mundo, do sofrimento desse mundo, é porque nós ansiamos por Ele. Nós devemos desejar a Cristo, porque se a gente só quer se livrar do sofrimento desse mundo, Paulo já disse isso, né? É como esperar somente nessa vida. E se a gente espera por Cristo somente nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. Mas essa terceira grande boa nova, né, nos mostra justamente que a luz sempre vai apontar, ou sempre vai inclinar os nossos corações para a esperança final, para a esperança eterna. Isaías, ele não para no presente que ele estava vivendo. Ele aponta para a redenção última, né? No capítulo 53, verso 5, ele diz, falando sobre Jesus: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso, ele está apontando para Cristo. Ele está falando do Messias que haveria de vir e morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. E o que nós vemos em Cristo? Que Cristo venceu o acusador, Ele carregou os nossos pecados e Ele garante a restauração final. Jesus garante a restauração final. Apocalipse 21, verso 4 diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda dor que nós sentimos aqui na eternidade nós não vamos sentir. Tudo aquilo que nos faz chorar neste mundo, lá, isso não terá mais poder sobre nós na eternidade. Se houver algum choro, vai ser de alegria, vai ser de exultação, vai ser de glória, por nós estarmos na glória com Cristo. Então a luz que já brilhou em Cristo, Jesus, homem que ressuscitou, brilhará plenamente na glória futura. E é para isso então que Isaías profetiza sobre o povo. Isaías faz o povo olhar, desejar a luz que vai resplandecer sobre eles, mas também os leva a ter a esperança futura, a esperança da salvação futura e definitiva. E eu quero fazer aqui, já caminhando para o final, algumas aplicações sobre isso. O que nós temos chamado de normal nas trevas? Ou onde nós temos chamado as trevas de normal? Quais áreas da nossa vida a gente tem chamado as trevas de normal? Quando nós olhamos para o mundo, como eu já disse, né, que está em trevas morais, culturais, sociais e espirituais, o que nós chamamos de normal nisso? A gente vê injustiça, e aí é tanta injustiça acontecendo com tanta frequência que a gente chama isso de normal. A gente abraça isso e fala, não, fazer o quê, né? A gente simplesmente se condiciona, talvez a gente nem aceite plenamente, mas a gente, sabe quando a pessoa dá de ombro, assim, tanto faz como tanto fez, não vai fazer diferença nenhuma. Isso são indícios de que a nossa mente e o nosso coração está se adaptando, se condicionando às trevas. E se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente também vai ver áreas da nossa própria vida que ainda estão moldadas pela escuridão. Mas qual foi a advertência de Jesus? Cuide, então, Lucas 11:35. Cuida então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuide para que você não chame de luz aquilo que são trevas. Cuide para que
o anjo, né, do inferno, que é o próprio diabo, que se disfarça de anjo de luz, cuide para que não seja ele quem esteja determinando para você o que é luz. Porque se o conceito ou a vida que você está vivendo está sendo fundamentada por aquele que se disfarça de anjo de luz, então a luz que é em ti são trevas. Se você vive uma vida adaptada à escuridão, às trevas, então a luz que é em você são trevas, não são luz. Lembre-se que um dos pontos que o povo de Israel entendia do fato de Deus resplandecer o seu rosto sobre ele, significava que o caráter santo de Deus estava sobre ele, sobre o povo. Se nós não entendemos que o caráter santo de Deus está sobre nós, e nós vamos relativizando o pecado, vamos relativizando aquilo que é errado, então nós estamos nos moldando às trevas e não à luz. Estamos vivendo debaixo da realidade de um mundo em trevas, e não debaixo de uma realidade onde Deus é luz. E é muito mais fácil a gente se adaptar à escuridão do que a gente se arrepender dos nossos pecados e permitir que a luz do rosto de Deus nos confronte e nos transforme. Porque a gente não quer confronto, a gente não quer transformação, a gente quer algo que nos acomode, algo que, tá tudo bem, vai vivendo aí. A gente quer o conforto, a gente não quer confronto. Mas a luz de Deus, brilhando sobre nós, nos levará a um confronto com o pecado que está dentro de nós. E o Espírito Santo trabalhando em nós vai nos levar inevitavelmente ao arrependimento, a reconhecermos que somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nunca o Espírito Santo trabalhará no coração de alguém e o levará a se conformar com os seus próprios erros. Sempre o Espírito o levará ao arrependimento. O mundo hoje, o que ele prega? Qual é o provérbio popular? Olha para trás e não se arrependa do que você já fez. Mas o Espírito fala, olha para trás e se arrependa do que você fez, porque senão você não tem salvação. Senão você vai continuar na condenação eterna. Senão a luz de Deus não estará brilhando sobre você. João capítulo 2, verso 36, diz o seguinte: crede na luz enquanto a tendes, enquanto vocês ainda têm, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Qual é o confronto de Jesus? Creiam na luz, enquanto a luz está com vocês. Jesus está falando dele próprio. Porque somente crendo nele, como sendo a luz do mundo, é que nós nos tornamos de fato filhos da luz. Paulo em Efésios capítulo 5, verso 8, ele diz: pois no passado éreis trevas, ou estavam debaixo das trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, Paulo diz: porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Nós não pertencemos às trevas, nós pertencemos à luz, nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas, porque aquele que nos salvou, aquele que morreu lá na cruz por nós, e nos resgatou, nos redimiu, ele nos fez filhos dele, e ele é luz. Para concluir, nós temos um novo ano aí, que se avizinha daqui a alguns dias. Nesse novo ano, ou esse novo ano que está para vir, é como aquela sala que eu disse no início, que foi projetada para ser iluminada, foi projetada com tudo que há de melhor. Tudo nessa sala foi projetado e foi bem organizado, está bonito, está abençoado. Mas as luzes dessa sala foram apagadas. O novo ano é como como eu disse, é como esta sala, projetada para ser iluminada,
pintada com móveis bem organizados, projetada para ser bonita, mas está com as luzes apagadas. Por isso, a realidade que se avizinha aí no próximo ano, não é uma realidade onde tudo vai dar certo. A realidade do próximo ano será sombria. A realidade do próximo ano será temerosa. A realidade do próximo ano, ela terá um grande poder de persuasão. O próximo ano que se avizinha, porque ele está coberto pelas trevas, o mundo está coberto pelas trevas, será um ano muito ilusório e será espiritualmente desafiador. E eu sei que você não queria estar ouvindo isso hoje. Eu sei que você queria ouvir que o ano que vem vai ser tudo bem, não vai dar nada errado, você vai prosperar como nunca prosperou na vida, você não terá problemas, você terá só vitória, será um ano só de vitória. Mas o ano que está se aproximando será de fato um ano sombrio. Mas as boas novas permanecem. As boas novas permanecem. Isaías capítulo 2, verso 9, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os habitantes na terra da sombra da morte. Então aqueles que habitam, nós que habitamos num mundo que está em trevas, as trevas em que nós estamos vai ver uma grande luz. Nós veremos uma grande luz, na verdade, em meio a esse mundo em trevas. E essas são as boas novas, porque essas boas novas não vão perder validade, não perdem validade, porque essas boas novas é o próprio Cristo. Ele é a luz que brilha sobre nós. Então o mundo vai estar em trevas, mas nós estaremos debaixo da luz. E isso nos leva para a nossa missão nesse mundo em trevas. O que Jesus disse lá em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E essa é a promessa e essa é a missão que nós temos como igreja. Como filhos da luz, nós somos a luz do mundo. Deus nos usa para sermos luz nesse mundo. O mundo está em trevas. Esta é a realidade do mundo. O ano que se aproxima, como eu disse, será um ano tenebroso, será um ano sombrio, será um ano persuasivo, será um ano temeroso. Mas aqueles que pertencem ao Senhor, sobre eles a luz do Senhor brilhará, o rosto de Deus irá resplandecer, e Ele fará com o seu povo, com que o seu povo seja a luz do mundo. O mundo vive sem esperança, o mundo vive numa melancolia profunda, o mundo vive numa situação de profunda tristeza, mas eles vão encontrar luz quando olharem para os filhos de Deus, que são os filhos da luz. Porque os filhos da luz não chamam a atenção para si mesmos. Os filhos da luz apontam para aquele que é a luz. Apontam para Cristo, que é a luz. Por isso, nessa sala que está com as luzes apagadas, a nossa oração não pode ser por adaptação às trevas. Não vamos orar para nós nos adaptarmos às trevas. Devemos orar como Asaf orou no Salmo 80. E eu quero recomendar que você leia esse salmo inteiro. Eu vou ler somente os 3 versos onde ele declara o seguinte. Salmo 80, verso 3, Asaf diz assim, ele ora dizendo: ó Deus, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. No verso 7 do Salmo 80, Asaf diz: ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. No verso 19 do Salmo 80, ele termina dizendo: Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Ainda temos alguns dias para que o ano se inicie,
Mas a gente não precisa esperar a virada do ano para nós orarmos e clamarmos: Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Que o nosso clamor seja para que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós, para que Deus nos salve, nós andemos na luz todos os dias da nossa vida, não só no próximo ano, mas todos os dias da nossa vida. E eu termino com isso: que o Senhor faça brilhar sobre nós o rosto de Cristo, a luz do Evangelho e a glória que dissipa toda a escuridão. Porque quando as trevas encontram a luz sempre vence. Amém? Próximo ano, que você ore clamando para que Deus todos os dias resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que você viva debaixo da luz do Senhor. As duas realidades vão permanecer: a realidade de um mundo em trevas, mas você não precisa viver nessa realidade, porque Deus te chama para você se levantar e resplandecer, porque sobre você, que é um filho da luz, o rosto do Senhor brilhará, e você vai andar na luz. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar. E nessa oração, eu quero convidar você a clamar ao Senhor para que Ele resplandeça o rosto dele sobre você, resplandeça o rosto dele sobre a sua família, resplandeça o rosto dele sobre a igreja de Jesus, não somente a igreja local, mas sobre a igreja de Jesus espalhada na terra. Que você clame para que Deus resplandeça o seu rosto sobre esta nação, sobre esse nosso continente que vivemos, sobre o mundo que está em trevas. Que você clame para que Deus resplandeça o seu rosto sobre a igreja perseguida. Logo essa perseguição chegará até nós, não tenha dúvida. Mas que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Porque nós não vivemos em uma ilusão, nós não vivemos enganados. Nós sabemos que o mundo que nos cerca é um mundo que está em trevas, é um mundo que vive na escuridão, em um mundo que o Senhor projetou para estar na luz. Sabemos, ó Pai, que as trevas cobrem toda a terra, mas nós cremos, conforme a Tua palavra nos diz, e nós lemos aqui hoje, que sobre o Teu povo resplandecerá a Tua luz. E é o que nós desejamos, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre nós, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Nós queremos viver debaixo da Tua presença, nós queremos viver sabendo que o Senhor de fato nos protege, nos guarda, nos dá a paz. Nós queremos viver, Pai, sabendo que o Senhor manifesta a Tua glória sobre o Teu povo. Por isso resplandece sobre nós o Teu rosto e salva-nos, ó Deus. Resplandece o Teu rosto sobre a nossa família e salva a nossa família, Pai. Resplandece o Teu rosto sobre a cidade que vivemos e salva a nossa cidade, Deus. Resplandece o Teu rosto sobre o estado que nós vivemos e salva esse estado, Deus. Resplandece o Teu rosto sobre esta nação e salva esta nação, ó Deus. Resplandece o Teu rosto sobre este continente que vivemos e salva esse continente, Pai. Resplandece o Teu rosto sobre este mundo e salva aqueles que são Teus, ó Pai, neste mundo. Resplandece o Teu rosto sobre a igreja primitiva, Senhor, sobre a igreja perseguida, na verdade. E guarda-os, ó Pai, para que eles perseverem, para que eles não desistam, para que eles continuem olhando para a luz deste mundo e saibam que o Senhor é quem os guarda, o Senhor é quem os protege, o Senhor é quem mantém a paz deles para com Deus. Resplandece o Teu rosto sobre a igreja perseguida, Pai. Resplandece o Teu rosto sobre nós, ó Pai.
Nós, ó Pai, cremos que somos filhos da luz e queremos viver neste mundo em trevas como filhos da luz, ainda que isso traga perseguição, e certamente trará, ainda que sejamos desafiados, e certamente seremos, ainda que alguns de nós morram por causa da fé, e certamente muitos morrerão por causa da fé, que os nossos olhos permaneçam em Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos permaneçam em Ti, Jesus, Tu que és a luz do mundo, e que o Senhor nos leve a viver nesse mundo, cumprindo com a nossa missão, que é sermos a luz desse mundo. Nós não produzimos a luz, mas a Tua luz brilha sobre nós, e que o mundo então veja que essa luz está brilhando sobre nós, e que possam, Pai, como dizem também as Escrituras, se abrigarem debaixo da Tua luz, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e nós oramos crendo que o Teu rosto já está brilhando sobre nós, crendo que o Teu rosto já está sendo resplandecido sobre nós, e nós, ó Pai, viveremos o ano de 2026 com o Teu rosto resplandecido sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos empregos, sobre as nossas atividades, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. E por isso nós somos gratos, ó Pai. Por isso nós somos gratos, ó Deus. Que o Senhor, através de nós, possa atrair aqueles que são também da luz. Que o Senhor nos use para atrair aqueles que também são da luz, para que eles, ó Deus, encontrem conforto, paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro amor na Tua luz, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.